Agora, Dani, independentemente do que veremos nos próximos meses e até no início de 2023, fica muito claro que o governo, e aí o primeiro escalão do governo, ministros, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, outros integrantes da cúpula do governo, apostaram forte em passar uma mensagem que as coisas estavam melhores do que estavam sendo colocadas e, nesse caso, com esse dado do PIB acima da expectativa do mercado, eles estão ganhando essa rodada, né? Renata, e aí, Rê, de todo isso, esse substrato, né, que você trouxe agora, do que disse Paulo Guedes, eu quero juntar uma apuração que você trouxe no início dessa semana. O ministro vai colocar o pé na rua. O ministro vai começar a falar mais para o mercado. Ele vai trazer a defesa do governo. E aí, quando eu falo botar o pé na rua, estou falando de campanha. Não estou falando de agenda só para falar do que vem por aí na economia. É para defender o legado de Paulo Guedes e o legado de Guedes no governo Bolsonaro. Quando a gente junta essas duas coisas, esse resultado que ele está entregando do PIB, dá uma senhora cartada para ir na mesa e falar, depois de ter falado, a economia vai voltar em V, a economia está voltando em S, é bilhão, é trilhão, é tudo isso. Depois dessa série de, digamos assim, previsões não cumpridas, o ministro tem um dado fático para botar na mesa e falar, vai dar para entregar mais resultado se a gente for reeleito do que a gente fez até agora por conta dessas crises. Perfeito. Se a gente fosse resumir numa frase, seria eu avisei, né? Então, por isso que eu falei agora no finalzinho, né? Nessa rodada, o governo tá levando, o governo tá ganhando. Oi, Dani. Olá a todos, boa tarde. O ministro repercutiu, então, pra gente, pro 360, os dados do PIB, claro, ele tá comemorando junto com todo o governo, um dado que veio acima do que o mercado estava projetando para o segundo trimestre. O que o ministro diz? Primeiro, ele, olhando para frente, entende que há dias ainda melhores à frente. E por que o ministro faz essa sinalização? Ele que, vamos fazer justiça aqui, dizia que havia uma defasagem nas projeções do mercado e que a economia, segundo ele, estava mais forte, estava vindo mais forte do que estavam projetando. E aí, quando ele olha para frente, ele diz que vê dias ainda melhores por conta do movimento dos juros. O que Paulo Guedes nos explica? Ele entende que a economia brasileira ela poderia estar num ritmo ainda mais acelerado, não fosse esse freio de mão puxado pelo Banco Central, e aí ele faz uma ênfase, corretamente, para controlar a inflação. Na conta do ministro, ele já havia compartilhado isso nos bastidores e também em algumas falas. Na visão do ministro, não fosse essa alta da Selic, da taxa básica de juros, tão expressiva, o país poderia crescer esse ano na casa de 4% até um pouco mais. O que ele vê, então, para sustentar essa expectativa de dias ainda melhores à frente? Ele vê, sim, os juros caindo em 2023. E aí, com isso, você tira esse freio de mão. Com isso, você tira um obstáculo ao crescimento da economia. Essa relação que o ministro está fazendo entre a política monetária e o desempenho da economia, ela pode parecer lógica no seguinte sentido. A gente sabe muito bem que quando o Banco Central está elevando a taxa de juros, ele está fazendo um movimento para tentar desaquecer a economia e, com isso, controlar a inflação. O que o ministro está dizendo é que ele vê espaço diante dos acontecimentos nesse ano para que essa pressão inflacionária ela não se replique no ano que vem, não haja um repique, portanto, dessa pressão inflacionária no início de 2023, que abra espaço para essa queda gradual nos juros, ajudando a impulsionar o desempenho da economia. Hoje o ministro falou no Rio também sobre diversos assuntos, incluindo o desempenho do PIB, e ele fez uma relação com as reformas também. Aí entra naquele contexto do ministro da Economia, Paulo Guedes, querendo fazer uma referência aos feitos do governo e ao que ele tem chamado nos bastidores de defesa do seu legado. A gente já trouxe até esse bastidor aqui, que ele estava querendo ir para a rua falar justamente do que ele fez para mostrar que tem o que defender e tem legado a ser colocado na rua. Então, esse contexto, quando ele faz referência às reformas e ao trabalho que foi feito, ele está tentando fazer uma liga entre as duas coisas. Há uma relação, e aí isso ajuda a explicar também por que há uma comemoração tão efusiva por parte dos integrantes do governo, por parte da equipe econômica, é que essas falas e as ponderações que são feitas, ou quando não há uma confirmação exata das expectativas, projeções feitas pelo governo, pela equipe econômica, pelo próprio ministro, o que está em jogo também? É a credibilidade das expectativas, das projeções, do que é colocado
para o público em geral, também para os tomadores de decisão, também para os investidores, mas para a sociedade como um todo. Num período eleitoral, isso é muito importante. Então, quando a Dani está retomando aqui, rememorando frases pelas quais o ministro foi muito cobrado, vai ter um trilhão em privatização, vai dar para privatizar tantas empresas como ele dizia, vai dar para zerar o déficit primário, né, o resultado, o rombo do governo, logo no início da gestão de Jair Bolsonaro. A gente pode pegar algumas frases aqui ao longo desses anos que o ministro foi muito cobrado. Quando se faz isso, o que se está colocando em questão? Dá para acreditar no que o ministro da Economia, o super-ministro da Economia está falando? E agora, o que o Paulo Guedes está dizendo é que, primeiro, não só o que eu vinha alertando está se concretizando, portanto, a economia está se mostrando muito mais resiliente, mais do que isso, está mostrando um vigor muito maior do que o mercado como um todo, os analistas, os especialistas estavam projetando, e ele, ministro Paulo Guedes, já vinha dizendo isso há algum tempo, junto com outros integrantes do governo, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que compunha a equipe econômica e que está na mesma toada, né, dizendo que eles já vinham batendo nessa tecla. Então, o que o ministro está querendo dizer? Eu já vim alertando sobre isso e podem confiar que o que estou projetando à frente também vai acontecer. Então, esse é um momento importante para o governo de reafirmar para agentes de mercado, mas também para a opinião pública, que eles estão enxergando algo e que há um caminho de credibilidade nas palavras que eles estão colocando nesse momento. Dani? Tem várias perguntas de vários seguidores aqui, nossos, do CNN 360, tentando conectar as duas ideias. Tipo assim, Paulo Guedes fala, não, estamos voando e daqui a pouco vem dias ainda melhores. Paulo Guedes também fala, olha, talvez eu prorrogue o estado de calamidade para poder pagar o Auxílio Brasil de R$600. É Brasil da calamidade que precisa dessa decretação para poder pagar auxílio de R$600 ou é o Brasil decolando, voando? Como é que faz? As pessoas estão tentando entender o que é que para de pé. Vamos voar ou estamos tão mal que precisamos de instrumentos extraordinários que só são dados ao governo quando você está vivendo uma calamidade pública? Perfeita, a nossa audiência não deixa passar nada e essa é uma ponderação importantíssima. Quando a gente fala sobre a decretação do estado de emergência e o debate todo que foi anterior a isso, né, estamos vivendo algo que beira a calamidade ou não, ou seja, podemos pedir essa autorização para burlar regras fiscais, para colocar um pacotão de bondades na rua num período eleitoral, todas essas críticas que se faziam, elas têm como base elas eram calcadas em parte pelo resultado que se via na economia, ainda que ele não mostrasse um cenário tão favorável como se confirma agora. É muito importante que se faça essas duas ponderações mesmo, essas duas comparações, porque é muito evidente que quando o ministro diz que há dois caminhos para se viabilizar o Auxílio Brasil de R$600, uma imediata e outra de longo prazo. Ele está sinalizando para um arremedo. O arremedo seria prorrogar essa situação de emergência. E veja, isso só poderia ser feito, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, caso a guerra da Ucrânia permaneça, que foi basicamente a desculpa que se encontrou para poder pedir esse aval do Congresso, da sociedade, do país como um todo, para gastar mais e gastar fora da regra fiscal que o próprio ministro e o governo defende, que é o teto de gastos. Veja, o que o ministro nos diz? O Jair Bolsonaro, nós, o governo, nós só não colocamos o auxílio de 600 no orçamento porque cumprimos as regras fiscais, porque Jair Bolsonaro tem responsabilidade fiscal. Mas a gente tem aqui um compromisso, pode dizer que vamos manter sim os R$600. Como? Prorrogando essa situação de emergência, ainda que os dados mostrem um país que está com maior vigor do que até todo mundo imaginava. É uma coisa que não conversa com a outra. E resumindo, se a gente fosse espremer tudo, Dani, é para olhar desse jeito sim. O caminho estrutural que o ministro da Economia defende e aponta é: para viabilizar esse aumento de benefícios, vamos fazer uma reforma tributária. Vamos tributar o andar de cima, os ricos, vamos achar dinheiro onde ele não existe hoje. Ok. Qual é o atalho? Qual é o arremedo para viabilizar uma promessa eleitoral? Aí é a situação de emergência.
Sensacional, essa é a Renata Agostini, senhoras e senhores, e se o Guedes falar mais com ela, a gente volta com ela de novo com informação exclusiva para você que acompanha o 360.